Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia! Começamos mais um Poder da Minha Fé, um domingo abençoado para você, meu amigo, minha amiga. Estamos juntos nesse domingo, hoje, dia 29, mês de janeiro. E o programa de hoje é bem especial. Hoje vamos trazer um resumo da última semana, onde nós tivemos, para quem participa da Corrente do Bem com o Padre Avelino, para quem me segue também no Instagram ou já está aí se inscrevendo no nosso canal do YouTube, nossa semana de cura e libertação. Cada dia dessa semana nós tivemos um tema diferente. E hoje a gente vai trazer um resumo falando desses 5 assuntos que foram o destaque dessa semana para quem acompanhou as lives, para quem acompanhou o nosso canal, para quem ainda não acompanhou nem as lives e nem o canal, mas está acompanhando o programa de hoje. A gente fala um pouco sobre isso. Por quê? A gente está começando ainda, apesar de já estar no finalzinho desse primeiro mês, a gente está começando o novo ano. E por que a gente vai trazer coisas do passado que estão nos prendendo, que estão nos deixando doentes, com maus pensamentos, preso a algumas situações, preso a antigos hábitos, com muita ansiedade ou com depressão, comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. São males da vida moderna que podem estar atrapalhando o desenvolvimento da sua vida. E hoje a gente vai trazer um resumo sobre esses assuntos para a sua reflexão, para o seu pensamento e para que você comece a tomar uma atitude nesse sentido, para que você comece a se curar e se libertar dessas atitudes que podem estar te acompanhando há tanto tempo que você nem percebe mais. Você já vai fazendo isso no automático da sua vida e isso está te prendendo, isso está te impedindo de progredir. O que é do passado precisa ficar no passado, os pensamentos precisam mudar para bons pensamentos, a gente precisa se libertar dessa coisa de querer agradar todo mundo, a gente precisa também entender que algumas coisas levam tempo para acontecer, aprender a respeitar esse tempo e também deixar de ficar se comparando com outras pessoas, porque somos pessoas diferentes uma das outras. Tudo isso a gente traz ainda os testemunhos de hoje, 2 testemunhos muito bons, que vão fortalecer com certeza a nossa fé nesse domingo através desses testemunhos, e são pessoas que se curaram de situações de ansiedade, por exemplo. Daqui a pouquinho eu conto aqui no Poder da Minha Fé. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, me segue aí, Locutor JR Moreno, e o nosso canal no YouTube, Corrente do Bem com Júnior Moreno. É só pesquisar aí ou através do endereço eletrônico youtube.com/locutor Júnior Moreno. Convido você para invocarmos junto agora a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, Senhor. Estamos juntos no Poder da Minha Fé desse domingo. Daqui a pouco eu trago 2 testemunhos bem fortes de cura e libertação. Pessoas que sofriam de ansiedade, sobretudo de ansiedade. E é um dos maus da vida moderna. A gente nunca ouviu falar nisso antigamente, né? Porque as pessoas não tinham essa ideia que nós temos hoje de imediatismo. A gente foi se acostumando com as coisas imediatas. Imagina as próximas gerações, né? Vão precisar ainda mais estarem prontas para não passarem por esse tipo de situação. A gente vê crianças hoje ansiosas. Clica numa coisa do celular, demora para abrir um pouquinho. A criança quer jogar o celular no chão, faz birra, demora. Imagina no futuro como é que não vai ser. A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter também muita
educação para a gente repassar para os mais jovens, utilizando as nossas experiências, senão a gente vai estar daqui a pouco criando uma sociedade de pessoas ansiosas, porque querem viver muito o imediatismo, quer tudo para agora, como se fosse uma música que hoje em dia a gente toca no aplicativo e você começa a ouvir aquela música. A gente leva isso para várias áreas da nossa vida, quer começar um trabalho hoje, quer que amanhã tenha sucesso. As redes sociais também causam um grande mal, porque as pessoas ficam esperando retorno, aplauso das outras pessoas, ficam esperando um reconhecimento e às vezes quando isso não chega, causa um transtorno. E as pessoas ficam transtornadas, decepcionadas com o sentimento que aquele tipo de não aprovação de outras pessoas gera dentro de cada um. A gente vai trazer esses testemunhos de hoje que com certeza vão ajudar pessoas que podem estar passando por essa situação de ansiedade em suas vidas. Na última semana que acompanha o nosso canal no YouTube, quem está me seguindo já no Instagram, Locutor JR Moreno, acompanhou a nossa semana de cura e libertação. Cada dia da semana nós trouxemos um tema diferente para a nossa reflexão. Muitas pessoas se identificaram com vários desses temas, às vezes não só um, mas 2, 3 temas desses, e no geral, de alguma forma, a gente passa por algum momento no nosso dia por esses 3 temas, por esses 5 temas. Às vezes a gente tem tendência de estar mais preso a um ou a outro, ou então 2, 3 ou uns 5 temas. Quais são os temas que a gente abordou na nossa semana de cura e libertação? Estar preso ao passado, encher a nossa mente de maus pensamentos, querer agradar todo mundo, aprender a respeitar o tempo das coisas, sobretudo o tempo de Deus, e ficar se comparando com as outras pessoas. Hoje aqui no Poder da Minha Fé, eu quero aproveitar o nosso programa, que está aí, você acompanhando pelo site, pela Oi TV, canal 963, você que está pelo rádio, na Bahia FM, em Salvador, 88,7, você que está na Bahia FM Sul, 102,1, também vai poder acompanhar com a gente o resumo do que a gente falou durante essa semana, hoje aqui no Poder da Minha Fé. E eu quero começar falando sobre situações que nos prendem ao nosso passado. É como se fosse, eu até falei isso na nossa live, é como se a gente tivesse uma estaca que se chama passado. E a gente tivesse essa estaca enfincada ali no concreto, completamente chumbada, amarrada numa cordinha curta, e essa cordinha curta amarrada no nosso pé com um cadeado que a gente não tem a chave. E ali, aquela estaca é o nosso passado e aquela cordinha representa os dias de hoje. A gente não consegue avançar na nossa vida porque a gente está preso ao passado. Você pode até ficar ali circulando, mas quase que não sai do lugar, porque você está preso a alguma situação, você está preso a algum sentimento, você está preso a algo que aconteceu na sua vida em outra época, seja por sua culpa ou por algo que alguém fez para você, e isso está te prendendo, está deixando amarrado você naquela situação. Você está preso literalmente ao que passou. E por isso que a sua vida não está seguindo adiante. Porque você não está olhando para frente, não está olhando hoje, não está olhando o futuro, você só consegue olhar para trás. Eu lembro bem de uma reflexão que eu já falei aqui, em um outro momento. Quando a gente está preso ao passado, é como a gente estivesse dentro de um carro e olhando sempre para o retrovisor. O que acontece se você dirigir olhando só para o retrovisor? Você vai bater em alguma coisa que vai estar bem na sua frente. Você sabe por que o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande? Porque a gente tem que estar olhando grande para o futuro. O que passou por aquele carro, que é o que a gente vê pelo espelho retrovisor, é passado, ele tem que representar aquilo, coisa pequena na nossa vida. O que a gente aprendeu, o que a gente viveu é importante para o hoje,
mas não pode ser o principal. A gente tem que estar vivendo o hoje, de olho no futuro. Imagina essa cena, você dirigindo um carro. Você já deve ter dirigido, ou pelo menos ido no banco da frente de um carro, e sabe do que eu estou falando. É pra frente que a gente olha, é pra frente que a gente anda. E aquele para-brisa é enorme para que a gente possa ver alguns problemas antes deles chegarem ali no nosso carro e a gente resolver aquele problema, se desviar, parar o carro, acender um farol, dar uma buzinada, a gente se precaver do que vem por aí, baseado em coisas que a gente já passou em uma outra situação da nossa vida. Mas aquilo já passou, a gente está olhando agora em diante. Se a gente der marcha ré, se a gente está na nossa garagem e dá marcha ré, a gente não sai de dentro da garagem. A gente precisa engatar a primeira, segunda, terceira, quarta marcha para que a gente possa ir adiante. É como se você tivesse com o carro ligado com o freio de mão puxado. Você não vai para lugar nenhum se você permanecer preso ao passado. Como é que resolve isso? A gente precisa perdoar. Se foi a gente que errou, se foi algo que você fez a alguém, peça perdão. Ah, mas a pessoa não vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Mas você fez a sua parte. Contanto que você esteja fazendo aquilo de coração, arrependido pelo mal que você causou, se arrependeu de verdade, aquilo não faz mais sentido na vida de quem você é hoje. Peça perdão. Ah, mas a pessoa não vai me perdoar. Aí é problema da pessoa. Você está pedindo perdão a Deus, você está se perdoando e pedindo perdão àquela pessoa, com a intenção de nunca mais fazer isso a outra pessoa, já que aquilo foi um mal a alguém. Se aquela pessoa não aceita as suas desculpas, não te perdoa, aí ela que guarde a mágoa dela com ela. Mas você está libertando a sua consciência, o seu coração, daquela situação que você causou. Se alguém fez isso com você, você não precisa estar lá naquela pessoa, você não precisa ir até lá, dizer perdoo você, mas você pode perdoar e deixar aquela situação ir embora da sua vida e você seguir em frente. O que você vai fazer? Aquela pessoa te causou mal? Tira essa pessoa da tua vida. Se afasta dessa pessoa, também não precisa dizer para ela, eu vou me afastar de você porque você fez isso. Simplesmente se afasta. Já aconteceu na minha vida, eu aprendi isso e faço sempre. Se algo ou alguém, alguma situação não me faz bem, hoje eu não quero mais isso perto de mim. Pessoas, sentimentos, atitudes que não me representam mais, eu não estou próximo dessas pessoas, de quem faz aquilo que eu não aprovo e pessoas que me colocam em situação da qual eu não quero mais. É assim que a gente desprende do nosso passado. É assim que a gente se apronta para seguir em frente na nossa vida. Outro destaque da última semana, a gente falou de maus pensamentos, que tem tudo a ver também com essa questão de estar preso ao passado, porque algumas situações nos fazem pensar, alguns traumas sofridos nos fazem pensar demais. E aí, a gente fica imaginando que tudo que vai acontecer na vida da gente vai ser exatamente igual àquilo que aconteceu. Que a gente continua preso no passado, esse passado traz maus pensamentos e a gente fica preso também naquela situação ali, pensando só coisa ruim. Quanto mais coisa ruim e maus pensamentos você tem, mais isso vai se concretizando na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai começar a prestar atenção só naquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu pedir agora para você pensar num bolo estragado, você vai conseguir imaginar um bolo estragado. Até da próxima vez, talvez, se o seu café da manhã tiver um bolo, você vai até dar uma olhada aí se ele está ou não estragado. Sabe por quê? Porque gerou um pensamento seu. Bom ou ruim? Pensamento mau, pensamento ruim. Você pensou num bolo estragado, que o bolo que você vai comer no café da manhã pode estar estragado. E aí talvez você hoje passe o dia imaginando que alguma comida que você vai comer está estragada. Quanto mais você pensa em coisas boas acontecem na sua vida. Quanto mais você pensa em coisas ruins, mais coisas ruins vão acontecer na sua vida, porque você vai ter a tendência de procurar estar sempre certo. Por mais que alguma coisa esteja caminhando para dar super certo, mas como você tem maus pensamentos, você vai desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você pensou sobre que aquilo não ia dar certo.
E a nossa mente sempre favorece aquilo que a gente pensa. Se você pensou que aquilo não ia dar certo, por melhor que estivesse o desenvolvimento daquela atitude, você vai parar no meio do caminho ou você vai fazer uma escolha que aquilo vai dar errado para que você esteja certo. Assim como ao contrário é verdade. Mesmo que uma coisa não esteja dando certo, mas você tem o pensamento de que aquilo vai dar certo, você vai consertando os erros até que aquilo dê certo. Por quê? Porque você quer estar certo. Você não quer trair o seu próprio pensamento. Você não quer trair a sua fé em algo que você acredita. Você acredita que vai dar errado? Vai dar errado. Você acredita que vai dar certo? Vai dar certo. Às vezes você pode falar da boca para fora, vai dar certo, mas lá no teu íntimo, você está aqui e vai nada, isso vai dar errado demais. E vai dar errado. Os nossos pensamentos comandam as nossas atitudes. Eu vou me esforçar mais se eu acredito que eu vou conseguir. Eu não vou me esforçar em nada se eu não tenho fé de que aquilo é capaz de acontecer na minha vida. E a gente se inunda de maus pensamentos. E vai colocando um pensamento por cima do outro. Isso não dá certo por conta daquilo, porque eu preciso fazer aquilo. E você fica procrastinando. E você fica perdendo a fé. Se você é uma pessoa que vive desses maus pensamentos, vive rodeando essas circunstâncias na sua vida, a sua fé só vai diminuindo. Porque uma pessoa que acha que tudo vai dar errado, uma pessoa que acha que aquilo não vai dar certo, é uma pessoa que demonstra na sua atitude, no seu pensamento, de que ela é uma pessoa que não tem fé. Fé é acreditar que o impossível pode acontecer. Você pode até saber que é impossível, até que se realize, até que aconteça. Quando eu era criança, quando eu era bem mais jovem, eu não acreditava que um dia eu pudesse ter um telefone pequeno com câmera que eu pudesse conversar pela câmera. Mas alguém acreditava que podia existir um telefone pequeno, sem fio, que podia ter câmera para as pessoas se conversarem, se olhando umas para as outras. Alguém acreditava. Para mim, era um mau pensamento imaginar aquilo, mas para alguém, aquilo era muito real. E alguém não desistiu. Continuou pensando que aquilo era possível, até que se tornou possível. Hoje, eu e você podemos conversar com um celular, um aparelho pequeno, sem fio, com câmeras, que nos ajudam a nos comunicar. E assim tudo, na roupa que você veste, alguém acreditou que um dia esse tecido poderia ser possível. É através do rádio, que alguém acreditou que um dia podia acontecer através da internet. Se fossem pessoas de maus pensamentos, nada disso existiria. Deus abençoa aquele que tem fé. Seja positivo. Inunde a sua vida, as suas relações com bons pensamentos. Vai dar certo. Eu tenho fé. Eu vou consertar durante o processo aquilo que não está dando certo até dar certo, porque eu tenho fé. E pede que Deus vai te abençoando em cada um desses passos que você vai dar. Não perca a sua fé. Seja uma pessoa de fé. Principalmente, por exemplo, nos momentos mais difíceis é onde a gente tem que tirar esses maus pensamentos. Imagine você, uma pessoa doente, achando eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Qual é a chance dessa pessoa buscar a cura? Ela acha que todo o tratamento que está fazendo não está dando certo. Ela acha que a cirurgia não vai dar certo. Ela acha que o remédio que ela está tomando não está servindo para ela. É uma pessoa de pouca fé que está inundando a sua cabeça com maus pensamentos. Qual é a chance disso, essa pessoa estar curada? É muito baixa, porque ela vai procurar sempre estar certo. Ela está achando que o tratamento não vai servir, o tratamento não vai servir. Ela está achando que não vai sobreviver, ela não vai sobreviver. Quando eu trago aqui os testemunhos de cura, são pessoas que dizem que vão morrer ou pessoas que têm fé e que vão sobreviver? Pessoas que têm fé e que vão se curar e que vão sobreviver ao que estão passando em suas vidas. Essa é a grande diferença. Essas pessoas estão colocando bons pensamentos em sua vida. Essas pessoas estão com fé e com positividade. Nesta semana ainda trouxemos o assunto querer agradar a todo mundo. Esse é um dos problemas, às vezes, dessa vida moderna. A gente quer se inserir em vários grupos, em várias camadas, no trabalho, na sociedade, na vizinhança, na nossa família. E tantas vezes a gente deixa de ser quem nós somos para agradar outras pessoas.
Aí você abre mão de ser quem você é para ser aquilo que os outros gostariam que você fosse. Às vezes, nem essas pessoas são aquilo que elas gostariam que fossem, mas elas demonstram ser e exigem que você seja também. Olha só o tamanho dessa bola de neve. Com isso, o que a gente produz? Pessoas frustradas, pessoas que estão fazendo coisas que não são o seu dom, que não são da sua aptidão, que não é aquilo que Deus preparou para você. E pior ainda, tantas vezes, querendo agradar a outras pessoas, nós desagradamos a quem? A Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E às vezes, a gente suborna esses planos com planos de outras pessoas. E aí criamos cada vez mais uma sociedade frustrada, um cidadão frustrado. Quem não já ouviu um testemunho de pessoas que se tornaram aquilo que os pais queriam que ela se tornasse? Aí para agradar o papai e a mamãe, você se tornou algo. Para agradar ali o irmão, para agradar o esposo, para agradar a esposa, para agradar o padrinho, o vô, a avó, para agradar o que a sociedade queria, o que a sociedade diz, e você abriu mão de ser quem você era. E aí pessoas que estão até com idade avançada e nem sequer sabem quem são. Porque foram abrindo tanto a mão de ser quem elas verdadeiramente são, que hoje não sabem quem é. Porque elas nem são aquilo que as pessoas pediram para ela ser, e ela não se recorda mais quem ela própria é, porque ela nunca foi quem ela deveria ser. O tempo todo estava sendo uma pessoa fabricada para agradar as outras pessoas. Então eu não sei encontrar o meu caminho, porque o tempo inteiro eu andei com um mapa de outras pessoas. Eu não sei encontrar o meu próprio caminho, porque eu nunca pratiquei o meu mapa. Eu nunca li o meu mapa. Eu estava vivendo um mapa que me entregaram, que era para eu seguir aquele mapa ali. Se todo mundo tivesse o mesmo destino, as mesmas coisas, imagina que mundo chato seria. Deus nos fez assim como os animais. O jacaré é um bicho diferente da coruja. O cavalo é um bicho diferente do gato. Se todos os bichos fossem cavalos, não existiriam gatos. Não existiriam os jacarés, os macacos, as antas, as cobras. Não adianta querer agradar todo mundo. Você conhece aquela história do pato que eu já contei aqui? O pato que queria... O pato, porque o pato tanto é uma ave, quanto sabe nadar, quanto sabe correr. Querendo agradar a todos os bichos, no final das contas ele se perdeu em quem ele era. Porque o pato nem voa bem, nem sabe nadar direito e nem sabe correr. Quis agradar a todo mundo, os bichos que voam, os bichos que nadam e os bichos que correm, que no final das contas o pato não é nenhuma coisa nem outra, não faz nada bem. Quis agradar a todo mundo e perdeu a própria essência. Pode estar acontecendo com você hoje. Você pode estar querendo agradar a Deus e o mundo, e às vezes desagradando a Deus, perdendo sobretudo os seus valores, o que é pior ainda. Você é uma pessoa honesta, bem criada, educada, uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, e está se deixando levar pela conversa de outras pessoas, cometendo golpes, assaltos, mentindo, faltando com a verdade, traindo, sendo uma pessoa egoísta, às vezes para agradar a sociedade e desagradando a Deus. Por isso que essa semana é de cura e libertação. Você precisa se libertar dessa pessoa que foi morar dentro de você, que não é você. Alguém que o mundo criou foi morar dentro de você e você não está encontrando mais o seu próprio caminho. Porque te deram um mapa, você está seguindo o mapa do que os outros querem que você vá e o seu próprio mapa você não está lendo. Alguém foi morar dentro de você que não era você. E agora, para se reencontrar, para expulsar essa pessoa que está morando dentro de você, mas não é você, peça perdão a Deus se você está se desviando do caminho do bem para agradar as outras pessoas. Se você está deixando de ser quem você é, ou achando mais bonitinho o que os outros fazem, e se desviando também do seu caminho, se reencontre, ainda dá tempo. Largue essa obsessão de querer ser bonzinho, boazinha com todo mundo.
Ah, porque eu não quero dizer não. Ah, porque eu não sei dizer não. E quanto mais sims você diz, mais nãos você está dando para você próprio, para o caminho que Deus te deu, para os dons que Deus te dá, para as aptidões que Deus te deu. Não queira agradar todo mundo. Agradar somente a Deus. E nós agradamos a Deus sendo aquelas pessoas que nós realmente fomos feitos para sermos. Mais um tema dessa semana, a gente abordou aí na última quinta-feira, respeitar o tempo de Deus. E aí eu entro aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer testemunhos de pessoas que falam sobre ansiedade, que é o mal dessa vida moderna. Pessoas ansiosas querem o imediatismo, que as coisas aconteçam do dia para a noite. Nem Deus foi assim quando fez o mundo. Ele respeitou o tempo. Levou uma semana para fazer todo o mundo. Ele poderia simplesmente estalar o dedo e tá tudo lá. Pá! Mas ele vivenciou cada uma das suas criações. Preparou, planejou cada uma dessas criações. Não foi aleatoriamente. Cada coisa, cada animal, cada ser tinha o seu propósito. A água, as folhas, a fauna, a flora, Adão e Eva, cada um com o seu propósito. Mas hoje, com essa vida moderna, todo mundo quer tudo para ontem. E esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude está deixando você uma pessoa ansiosa. Você nem está vivendo o hoje e não consegue viver o amanhã, porque está pensando demais. E aí eu volto lá naqueles maus pensamentos. Você pode estar aí evitando o dia de amanhã, querendo viver eternamente o dia de ontem ou o dia de hoje, evitando uma dor que pode acontecer no amanhã. Você pode estar querendo que o que é para acontecer amanhã aconteça hoje e pulando etapas. No nosso vídeo, do nosso canal no YouTube, você pode assistir todos esses vídeos aí no YouTube, Corrente do Bem com Júnior Moreno lá no YouTube, e também pode pesquisar por youtube.com/locutor Júnior Moreno. Também tem um resumo desses vídeos lá no meu Instagram, Locutor JR Moreno. Eu falava de respeitar o tempo de Deus, porque tudo tem o tempo da decisão, da semeadura, aí sim vem a colheita. Não conheço colheita que seja o inverso. O fruto não vem antes da semeadura. A semeadura não vem antes da decisão. É preciso respeitar o tempo de cada coisa. Nós levamos 9 meses para ficarmos prontos na barriga da mamãe. Você lembra disso? Você não lembra, né? Mas você sabe disso. Ou você que já é mãe, sabe disso. Você que já é pai, sabe disso. Quando a criança nasce antes da hora, o que precisa? Ir para uma incubadora. Por quê? Porque não está pronta. Eu usei também o exemplo do bolo. Que você põe no forno, às vezes está lá na receita, meia hora de forno a 180 graus. Se você tira antes, pode estar mole. Se você tira depois, pode estar queimado. E às vezes naquela meia hora, naquele grau, mas o seu forno é diferente de quem fez a receita. O gás do seu forno é mais leve, então não está bom ainda. E você vai lá, abre a portinha, acende a luz, olha como é que está o ponto, até acertar ali no palitinho o ponto do bolo. Não serve antes, não presta depois. É no tempo certo. É no tempo que precisa amadurecer qualquer situação. É a mesma coisa o fruto. Eu falei aqui de escolher, plantar e colher. E mesmo na colheita, se você colhe antes da hora, tá o quê? Verde. Presta para comer? Não. Tá amargo. Não tá bom, faz até mal para a saúde. Quem já comeu alimento aí que não estava pronto sabe disso. Vai dar uma dor de barriga. Por quê? Porque nós não estamos preparados para fazer nada antes da hora, nem inclusive comer algo que ainda não está maduro o suficiente. E se passar do tempo, o fruto cai, está podre, está estragado. Temos que respeitar o tempo de cada coisa. Deus é maravilhoso.
Ele nos ensina através desse processo que nós devemos amadurecer também. Por que a gente vai ficando melhor com o passar dos anos? Porque a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai errando ao longo da nossa vida e a gente vai com esses erros diminuindo os nossos erros e aumentando os nossos acertos. A vida é isso, são experiências. Entre acertos e erros, a gente vai melhorando as nossas relações, a gente vai se tornando um profissional cada vez melhor. Porque não adianta eu sair agora da 8ª série e querer ser um médico. Nem o mais prodígio das crianças do mundo. Ela precisa estudar medicina durante 8, 10 anos para se tornar um profissional capacitado. E não dá para sair ali do 3º ano do ensino médio e sair um médico pronto, um advogado pronto, um engenheiro pronto, um psicólogo pronto, um nutricionista pronto, um enfermeiro pronto. Até profissões mais simples precisam de 1 a 2 anos de estudos para se concretizarem. Um soldado precisa treinar todos os dias, um policial, quando passa no concurso, ele vai treinar durante 1 ano para se tornar um bom policial. É preciso aprender a respeitar o tempo das coisas. Não adianta nada o seu imediatismo, que as coisas aconteçam do dia para a noite. Ninguém faz sucesso do dia para a noite. Às vezes, se isso acontecer, você não está pronto para isso. E são pessoas que ficam frustradas depois. Já aconteceu? Já viu crianças que ficam... gente que vai para a internet, faz um sucesso por um vídeo, alguma coisa engraçada, por exemplo. Dias depois, aquele sucesso passa. A pessoa não estava preparada para aquilo. Ganhou toda uma atenção. Dias depois... Você lembra do Bora Bill? Quem viu o Bora Bill? Agora, cadê Bill? Tá fazendo o quê, Bill? Se Bill criou uma expectativa de ser uma pessoa ultra famosa por conta daquilo e hoje não é mais... O quê? 3 meses disso? 4 meses que isso aconteceu? 5 meses? 5 meses depois, Bora Bill não é mais ninguém. E agora, se aquela pessoa criou toda uma expectativa de sucesso, uma ansiedade para ser uma pessoa famosa, e agora, como é que tá a cabeça de Bill? Precisa se respeitar o tempo de Deus. As coisas acontecem às vezes muito rápido e a gente não está preparado. Até para bênção isso não é bom. Você pede tanto uma bênção a Deus. Eu quero um emprego bom, mas você não está preparado. Ganha um emprego bom, não consegue dar conta. Por quê? Porque não estava preparado ainda para aquele emprego. Vamos nos preparar. Vamos tomar a decisão. Vamos semear. Cuidar daquela semente. Ela vai dar frutos. E desse fruto a gente precisa esperar o tempo certo para a colheita. Outro problema que traz muito problema de saúde espiritual é querer comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. Já aconteceu isso com você? Foi tema da nossa última live da sexta-feira, o nosso último dia dessa semana de cura e libertação, foi querer comparar a nossa vida à vida de outras pessoas. Às vezes estudou com você reencontra aquela pessoa, tá uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, com casa de praia, com carrão, com dinheiro, roupas bonitas, e você começa a se comparar, o que foi que você fez de errado? Aí você começa a se frustrar, você começa a achar que você é uma pessoa incompetente, porque você estudou junto naquela época, você tinha até melhores notas do que aquela pessoa, estudava mais, aquela pessoa não ligava tanto, e hoje aquela pessoa é uma pessoa de sucesso e você não. Vai pra rede social, o shampoo, a pele de fulano, os dentes de Beltrano, onde Beltrano vai, as amizades que essa pessoa tem, você vai se frustrando quando quer comparar a sua vida com a de outras pessoas. Você precisa se libertar desse tipo de pensamento. Quer se sentir bem? Então olha para trás ao invés de olhar para frente, vê o tanto de gente que não tem aquilo que você tem, que dariam tudo para ter o que você tem. Para morar na casa que você mora, para vestir a roupa que você veste, para comer a comida que você come, para trabalhar na empresa que você trabalha. Tantos desempregados, tantas pessoas desabrigadas, desalojadas, tantas pessoas passando fome. E você às vezes reclama de barriga cheia, o que você está comendo na sua casa. Para de se comparar com outras pessoas. As redes sociais, por exemplo, são um mundo de perdição onde as pessoas acreditam naquilo que elas veem. Talvez aquele carro que fulano está andando é até alugado, emprestado por alguém. Vários famosos já fizeram isso. E já até disseram em entrevistas que faziam isso, que alugavam para mostrar uma coisa que às vezes não é. E você acredita e fica se comparando, se achando às vezes incompetente, achando que você não é uma boa pessoa, que Deus não gosta de você, que Deus não te abençoa, mas abençoa fulano. Para de acreditar em tudo que você vê e para de comparar a sua vida. Cada coisa no seu tempo. Acabamos de falar aqui do tempo de Deus.
Se você desiste, se você tem um sonho, continue persistindo, não fique com maus pensamentos. Não fique preso ao que aconteceu no passado, tá vendo? Talvez você esteja preso com o que aconteceu no passado e fulano não, ele está seguindo a vida dele, está seguindo adiante. Talvez você esteja com maus pensamentos, pensando coisas que nada vai dar certo, e você não percebeu ainda que fulano pensou que ia dar certo, continuou fazendo e deu certo. Fulano, enquanto você estava tentando agradar a todo mundo, aquela pessoa que você admira, que você não sabe por que aquela pessoa faz hoje sucesso, porque ela não tentou agradar a todo mundo, ela seguiu o caminho, soube dizer não na hora de dizer não, soube dizer sim na hora de dizer sim, soube respeitar o tempo do processo. Às vezes você quer algo rápido demais, não deu certo, você desiste. Aquela pessoa não desistiu, ela soube respeitar o tempo das coisas acontecerem. Para de se comparar com outras pessoas. Graças a Deus, nós somos pessoas diferentes. A maioria dos meus amigos da minha idade tem cabelo branco, eu não tenho. Aí, vamos fazer comparação? Não, cada coisa no seu tempo, cada gente tem uma genética diferente. Somos pessoas diferentes. Deus nos fez assim, falamos línguas diferentes. Aqui falamos português, na Argentina fala-se espanhol, no Canadá se fala francês e inglês, nos Estados Unidos se fala um inglês diferente do que se fala na Inglaterra, no país mãe do inglês. Vamos parar com isso. A gente não pode se comparar porque somos pessoas diferentes, em ambientes diferentes, fazendo coisas diferentes, em tempos diferentes. Você precisa se libertar. Se você está nesse tipo de atitude, se comparando com outras pessoas e se frustrando por conta disso, pare. Se você quer se sentir bem, então compare então com outras pessoas que têm menos do que você tem. E você vai ser agradecido a Deus pelo que você já tem na sua vida. Por menos que seja, com certeza um irmão ou uma irmã, infelizmente, tem menos do que você. Bahia FM, o poder da minha fé. Hoje um programa especial falando sobre a nossa semana de cura e libertação. Eu trouxe um pouco do resumo do que a gente falou aí na última semana. Agora, como eu prometi, trago aqui testemunhos de pessoas que se curaram pelo poder da fé, sobretudo do mal da ansiedade. Uma pessoa não quis se identificar, mas conta a sua história. Moreno, hoje eu quero contar um pouco mais sobre a crise de ansiedade que eu tive lá em 2015. Essa doença bateu na minha porta e eu deixei que ela entrasse. Ela veio depois de um grande cansaço físico e emocional, que era a condição perfeita para distorcer os conceitos e as verdades no meu coração. Esse abalo foi tão grande que meu físico foi totalmente afetado. Na verdade, o meu corpo já vinha dando sinais no ano anterior e eu não havia percebido. Isso acontece muito. Eu mesmo, vou aqui abrir um parênteses para falar de mim, estava entrando em um estado de depressão e não estava me dando conta, até que eu percebi e consegui dar a volta por cima. Porque começa devagarinho e vai daqui a pouquinho tomando conta da gente e nós não percebemos que isso está acontecendo. Ela conta que começou com a sua imunidade mais baixa e a imunidade não subia de jeito nenhum, só caía. Aí uma série de doenças começaram a aparecer. E isso foi enfraquecendo o meu emocional, pois eu não via melhora nenhuma. Todos os dias acordava e ia verificar se havia melhorado com as medicações que estava aplicando e constatava que nada estava mudando. Às vezes uma pequena melhora, mas até no mesmo dia eu já começava a piorar novamente por conta da ansiedade. E devido à ansiedade, a minha pele começou a ficar cheia de espinhas, mas eram tantas que parecia até uma alergia. O meu rosto ficou assim, tomado de espinhas. Novamente, eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era correr para o espelho para ver se tinha melhorado a minha pele em alguma coisa. Quando eu via que não, ficava ainda mais triste e abatida. Aí, nada melhorava. Foram meses, mais meses e meses nessa situação. Tinha gente que me perguntava: nossa, o que está acontecendo com a sua pele? Eu tentava explicar, mas as pessoas não entendiam muito bem. E então eu ficava me sentindo ainda mais estranha com aqueles comentários. Com a ansiedade, na sequência veio
a queda de cabelo. Eu andava pela casa e ficava vendo o meu cabelo pelo chão. Às vezes era até normal, mas comecei a perceber que o número de cabelo só crescia. Eu passava a mão no cabelo e às vezes vinham os fios na minha mão. Aí aquilo me assustava ainda mais. Eu comentava com as pessoas: meu cabelo está caindo tanto. E todo mundo dizia: não, é normal, o cabelo cai mesmo. E eu pensava: não, desse tanto que está caindo, não pode ser normal. Até que um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que tinha passado por uma crise muito profunda e que os seus cabelos caíam muito, que tinham tido grandes danos também no seu físico, no seu emocional. Aí eu vi que tinha gente com aquela história parecida, e era eu. Era praticamente a minha história. Ao ouvir aquele testemunho, eu me identifiquei profundamente. Chorei sentada no sofá da sala da minha casa. Mas a crise continuava, contando que através dessa crise, Deus fez coisas tremendas na sua vida. Essa pessoa conta no seu testemunho que havia restaurado a sua identidade confiando em Deus. E que Deus dizia para ela: eu posso te curar. Aí eu pensei, se Deus curou a vida dela, Deus pode curar a minha vida também. Eu continuei a chorar, mas com fé eu disse: Senhor, eu preciso de Ti. Todo esse processo foi gradual. A minha mente foi sendo renovada dia a dia, até que a cura chegasse. A minha fé precisava estar fortalecida. O meu coração precisava estar aquecido pela palavra de Deus, para que eu pudesse entrar num novo tempo na minha vida. Mesmo tendo sido criada, acreditando em Deus desde que eu nasci, faltava esse relacionamento de intimidade com Deus durante a minha vida. Mas a partir daquele testemunho, a partir da hora que eu me vi sendo cuidada por Deus, nascia um novo tempo. Eu comecei a aprofundar ainda mais as minhas raízes na palavra de Deus, para não ser mais abalada de qualquer jeito, por qualquer chuvinha. Agora, para me abalar, tinha que ser uma grande tempestade. Descobri ainda que restavam sequelas do meu período de estresse. Era uma inflamação no meu intestino. Os médicos investigaram todas as causas e não conseguiram saber o que estava acontecendo. Fiz vários exames, fui em várias consultas, mas nenhum diagnóstico certo. Até que uma médica especialista me disse: essa inflamação é emocional. Sabe que lá no fundo eu já sabia disso, mas quando a médica falou, parece que teve mais importância. E eu acreditei. E é por isso que eu estou aqui, Júnior Moreno, contando todo esse meu processo na minha vida, para te dizer a você e aos ouvintes que Deus é a cura para todos os males. É preciso acreditar em Deus. Deus cuida de tudo, dos nossos cabelos. Nada acontece com cada um de nós que Ele não saiba ou que Ele permita. Porque quando andamos tão preocupados, Deus sabe de todas as situações que também estão nos preocupando. A gente às vezes quer ter o controle de tudo porque a gente não confia em Deus. Isso é verdade, né? Tantas vezes a gente não confia em Deus. Sabe por quê? Porque a gente não conhece ou não entrega de verdade a nossa situação nas mãos de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não tem essa intimidade que a nossa ouvinte está falando aqui. A gente fala que acredita, mas não é amigo. Eu conheço fulano de tal. Não tem aquela pessoa do seu prédio, por exemplo, da sua rua, do seu condomínio, que você conhece, mas não sabe a intimidade? É bem parecido com o que acontece às vezes com Deus. Você sabe, tem Deus, acredita em Deus, mas não tem intimidade. Não está próximo dele. Deus está ali sempre de braços abertos, esperando que tenhamos esse momento de reconhecer o seu poder,
que tenhamos a humildade de nos entregar para que Deus tome conta de nós. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. A gente precisa entender que em todas as circunstâncias nós precisamos entregar a Deus a nossa situação. Seja uma situação boa, seja uma situação ruim, a gente precisa se entregar, ter humildade de deixar de ser quem nós somos para sermos só um filho humilde de Deus. Deus não tira os olhos da gente em nenhum instante, assim como nós não tiramos os olhos dos nossos filhos quando eles estão ali brincando, ainda dependentes dos nossos cuidados. Mas para a gente confiar de verdade, a gente precisa acalmar a nossa alma, tirar esse nosso ego, essa nossa potencialidade que nós podemos tudo, não é? Por isso que vem essa ansiedade. Às vezes demora mais do que você gostaria, mas o trabalho de Deus vai ser perfeito. Como eu falei anteriormente, tudo tem o tempo, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Nos momentos em que eu não via a cura chegar na minha vida, eu me desesperava. Estou voltando aqui para o nosso testemunho. Eu não acreditava que Deus estava cuidando de mim. Eu não sabia que a cura estava justamente em me acalmar, em me sossegar o meu coração, em tirar essa ansiedade e entregar a Deus. Quanto mais eu me agitava, mais ansiosa eu ficava e mais doente eu estava. Quando não aguentava mais lutar com minhas forças, foi que eu me rendi para ser cuidada por Deus. Então, consegui escutar a voz de Deus me mostrando quem Ele era, qual era o caminho que eu devia seguir. Eu passei assim a confiar, a me relacionar de verdade com Deus. E a cura começou a acontecer. Ela termina o testemunho dizendo: eu desejo que você também viva essa experiência com Deus, de entrega, de fé, de confiança. Eu rezo para que todos nós possamos sempre ouvir a voz de Deus, nos levando sempre pelos melhores caminhos. Amém! Obrigado por ter mandado esse testemunho que eu tenho certeza que agora vai estar tocando muitos corações que acompanham aqui o poder da minha fé. Bahia FM, o poder da minha fé desse domingo está bem especial, agradecendo a sua audiência. Hoje estamos trazendo aqui um resumo da nossa semana de cura e libertação, trazendo testemunhos especiais de cura e libertação. A gente trouxe agora um testemunho de cura da ansiedade, uma pessoa muito ansiosa. Aquilo começou a mexer com a sua mente, com o seu corpo, com as partes do seu corpo, com tudo que ela fazia. Até entender de que os nossos caminhos, quando guiados por Deus, são os melhores caminhos. E aí ela acalmou o seu coração, entendeu o que era preciso e entregou a Deus a sua vida e chegou à sua cura. Hoje, eu conto mais um testemunho, é da vida do Antônio. Ele diz o seguinte: a minha vida, Moreno, começou a se descontrolar durante uma série de situações que eu classifico como desafiadoras, que acabaram levando a minha vida à depressão e à ansiedade. Se um só já é ruim, imagina depressão e ansiedade juntas na mesma pessoa. Em 2018, eu experimentei uma tempestade de eventos em minha vida. Depois de sair da faculdade, eu fui para a área de recursos humanos de uma empresa e acabei trabalhando com uma autoridade local. Sou casado, tenho filhos e descobri que estava prestes a ser demitido. Além disso, no clube que eu participava, que meus filhos frequentavam, também houve um problema de segurança. E eu não vou entrar em detalhes, mas isso aumentou ainda mais a minha preocupação. Ainda houve, na sequência, uma morte na minha família. E isso me levou ao caos. As preocupações no trabalho, com a família, com o círculo de amizades que eu convivia, eu desmoronei. Um colega de trabalho me viu chorando, desesperado, e disse: vá para casa. Depois disso, eu decidi que era hora de procurar ajuda médica. Admiti para o médico que estava doente, que aquilo estava me deixando completamente
descontrolado. Foi o testemunho, o relato mais triste que eu já fiz sobre mim mesmo. Quando cheguei ao médico, eu disse: estou lutando, estou me matando com os pensamentos que estou tendo. As lágrimas caíam. O médico me deu então uma receita de antidepressivos e eu passei os dias seguintes prostrado em uma cama pelo efeito dos remédios. Durante esse processo, os pais da melhor amiga da minha filha convidaram ela para ir à igreja. A minha filha tinha ido antes e a minha esposa sempre acreditou mais em Deus do que eu. Eu não era contra, eu só não ia, não participava. Quando me convidaram para ir também, eu relutei em aceitar o convite. Eu ainda estava deprimido, acamado, fraco. Minha esposa disse que a gente deveria ir. Então eles buscaram a minha filha e nós também fomos juntos à igreja. Naqueles primeiros 5 minutos daquela missa, eu vi que estava no lugar certo, na hora certa. Eu já estava de cama há semanas. Tinha dias que eu não conseguia nem me mexer pelos efeitos da medicação. Mas aquele momento, naquela missa, me levantou. Quando eu entrei na igreja e olhei olho nos olhos de Jesus na cruz, é como se ele tivesse me abraçado. Eu me senti estranho e fiquei pensando: o que é isso? Que acolhimento é esse? Que amor é esse? Jesus está me abraçando. Naquele momento eu não conseguia entender, eu estava desconfortável, até acreditava que era efeito alucinógeno de algum medicamento. E fiquei pensando como aquilo estava sendo estranho, o que está acontecendo comigo? Antônio disse que, meses depois, acabou se juntando a um dos grupos da igreja. Naquele primeiro momento de encontro do grupo foi de muita ansiedade. Eles leram o versículo de Mateus: quem de vocês, preocupado, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Lembro-me de pensar: por que não ensinam isso na escola? Como eu só aprendi isso agora, já adulto? Antônio começou a frequentar o grupo e as missas. E isso freou a minha doença. Uma noite eu fui à missa com um amigo. Ele foi a primeira pessoa com que eu tinha falado, das pessoas que eu conhecia havia meses, fora do grupo da missa e do grupo de oração. Claro, além da minha esposa. E quando saímos, o meu amigo também estava empolgado. Achei que estava resolvido. No dia seguinte, decidi fazer todas as feiras da casa, decidi arrumar a nossa casa, para quando todo mundo chegasse, estar um lugar bom, gostoso para se morar. Arrumei também as minhas coisas e comecei a pensar: nossa, como eu estou transformado. Comecei a entender o que estava acontecendo. Eu estava me curando. Deus estava agindo na minha vida. Chegou para mim uma mensagem e dizia o seguinte: naquele momento que a mensagem chegou, era o homem que eu tinha levado até a igreja naquela noite, e ele estava me agradecendo e dizendo que na vida dele tudo também estava mudando. Eu senti Deus me abraçando de novo. Foi literalmente como se uma mão descesse e apertasse a minha, dizendo: você está curado e já está ajudando a curar outras pessoas. Eu guardei bem a interpretação daquilo que estava acontecendo. Quando eu estava na cama, ainda doente, e minha esposa ficava triste com aquela situação, eu jamais imaginava que eu ia me erguer dessa maneira. Aquilo foi um novo combustível para mim. Eu não conseguia entender porque eu estava tão faminto por essa nova vida. E muitas pessoas depois que eu encontrei do grupo diziam: a gente sempre orava por você. Aquela fé daquelas pessoas, aquele momento que eu estava vivendo na minha vida, havia me transformado. Eu me identifiquei com tudo o que estava acontecendo. Toda aquela tristeza e amargura haviam ido embora.
eu estava curado. Em 2021, eu pedi demissão do meu antigo emprego e eu e a minha esposa nos juntamos para trabalhar juntos. Ela é uma experiente profissional e me convidou para trabalhar com ela. Assim, poderíamos seguir um propósito juntos. Agora, eu e minha esposa estamos trabalhando de maneiras de combinar o nosso trabalho, a nossa fé e a nossa saúde mental. Nesse novo momento da minha vida, eu estou me dedicando também a ajudar outras pessoas com o meu testemunho. Você está fazendo isso agora, Antônio. Com esse seu testemunho está ajudando muita gente que estava com a fé enfraquecida. Isso é um milagre. O meu antigo chefe costumava me descrever como um cara na minha e que não ajudava muito. Agora eu sou um novo homem e se qualquer pessoa falar de mim, vai dizer que eu sou uma pessoa ativa, uma pessoa solidária, colaboradora e muito proativa. Deus calou a boca de todos aqueles que não acreditavam em mim, sobretudo eu mesmo. Um abraço para você, Júnior Moreno, e todos que acompanham o programa Poder da Minha Fé. Amém, a fé transformadora. Eu tenho certeza que você relatou aqui, falando desse abraço de Jesus, dessa presença de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Te abraçou dizendo assim: filho, confia em mim. Bahia FM, o Poder da Minha Fé. No finalzinho do nosso programa de hoje, eu te convido para a nossa oração de cura e libertação de todo o mal. Senhor, hoje estamos aqui diante de Ti, diante da Tua cruz, reconhecendo que somos pecadores e que esses pecados pesam em nossa mente, em nossas atitudes, em nosso corpo e que nos fazem vir até aqui hoje, Pai, pedir esse perdão desses nossos pecados. Te apresentamos os nossos pecados, os nossos anseios e deixamos nas Tuas mãos, Pai, a decisão de nos perdoar, de ter misericórdia de cada um de nós. Nos perdoa por todo o mal que esteja no nosso coração, seja ele um mal de inveja, de julgamento, de maus pensamentos, não é, de querer se comparar com outras pessoas, seja de orgulho, vaidade, de vícios, de preguiça, de impaciência, de ansiedade, de depressão, esses sentimentos que vivem dentro de nós. Que hoje cada um de nós possamos nos arrepender também de tudo aquilo que tenha sido infiel a Ti, Pai. Das vezes que nós pecamos contra a Tua vontade. Que o Senhor hoje possa nos dar essa intimidade de pedirmos a Vossa misericórdia. Reconhecendo nossas fraquezas e Te pedindo forças, aumentai a nossa fé, para que a gente não volte mais a errar e a pecar da mesma maneira. Que o Senhor possa nos curar e nos libertar de todos aqueles laços que nos prendem ao passado, aos maus pensamentos, a aprender a respeitar o Teu tempo, Pai, a não nos compararmos com outras pessoas. Que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Estamos aqui pedindo o Teu perdão, Pai, e obrigado pelo Teu infinito amor por cada um de nós. Amém. Você ouviu o Poder da Minha Fé com Júnior Moreno.